Olá, empresário. Meu nome é Renato Capanema. Eu sou o diretor de integridade da Controladoria Geral da União e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito importante, muito atual, que são os programas de compliance, né? Eu vou falar um pouco sobre os pilares dos programas de compliance. Lógico, para a gente conversar sobre esse assunto, a gente precisa entender algumas coisas antes. Então, o que é corrupção? Quais são as suas causas? Quais são as suas consequências? Corrupção, no seu conceito mais amplo, remetendo ao conceito que a Transparência Internacional trouxe, é todo o abuso da função pública em benefício de interesses privados. Então, como vocês podem ver, corrupção, em sua acepção mais ampla, ela envolve necessariamente um agente público que tenha poder de decisão e que possa influenciar o andamento de alguma política, de algum procedimento e que possa decidir em interesse contrário ao que seria o interesse público, por assim dizer. Agora, é muito importante, corrupção ela envolve não só o agente público, mas também um agente privado. Ela envolve uma pessoa que vai tentar influenciar esse agente público, que vai oferecer algum tipo de vantagem, que vai atuar de forma fraudulenta, para tentar obter essa decisão, maculada, né, que a gente está chamando aqui de corrupção. Ou seja, corrupção sempre é algo que envolve dois lados. Um agente que está sendo corrompido e um agente que está corrompendo. Então, necessariamente, o problema da corrupção, que é um problema multifacetado e complexo, ele tem que ser resolvido pelos dois lados. Tanto pelo lado do agente público, quanto pelo lado do setor privado, do empresário, do cidadão, que eventualmente pode corromper um agente público para a prática de um ato. Tá? Por isso esse assunto tem a ver com vocês, que estão aqui assistindo e que têm uma responsabilidade também muito grande nesse processo. Agora, quais são as causas da corrupção? O que leva uma pessoa a se corromper? Esse é um tema muito interessante, muito estudado, tanto do ponto de vista acadêmico, tanto das organizações internacionais, organizações ONGs, existem muitos relatórios sobre isso. E o que se vê é o seguinte, não há uma resposta superficial e certeira com relação a esse assunto. Agora, existem sim algumas indicações do que não é. Né? Corrupção não é algo que se nasce. Né? Não existe um povo mais corrupto que o outro, não existe uma sociedade que já está pronta para a corrupção ou já é viciada a realizar atos e outras não. O que ocorre é que existem sociedades em que o incentivo para a corrupção é muito maior do que outras. E isso norteia o comportamento do indivíduo. Um homem não é mau, um homem não é bom. O homem, ao mesmo tempo, ele vai na igreja, ele fura fila, ele compra o CD pirata, ele dá um exemplo para o filho. O ser humano médio ele é bom e ruim. Esse tema não pode ser visto pelo lado moral. Então o que a gente tem que se preocupar é quais são os incentivos que estão colocados à mesa para aquela sociedade. Né? Por que nós agimos diferente, por exemplo, no ambiente X e em outro ambiente Y a gente tem uma propensão a ser mais íntegro? Nós somos a mesma pessoa. Por que isso acontece? Talvez por conta de que naquele ambiente X a gente tenha mais incentivos do que naquele ambiente Y. Então a gente tem que estar preparado para lidar com esses sistemas de incentivo que existem na sociedade. É conscientizando, é mostrando, é educando a criança, é mostrando principalmente a sociedade vindoura de que o correto é agir segundo as regras, segundo as normas, é algo que beneficia a todos. Agora, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Porque, de novo, o ser humano ele não é completamente bom e nem ruim. Ele responde a sistema de incentivos. Os incentivos, eles têm que ser alterados. A gente tem que mudar a sistemática, o ambiente que a gente vive, para que a corrupção ela não seja um bom negócio. E para você, empresário, e que sabe a dificuldade do dia a dia, e que sabe que negócio sem lucro não sobrevive,
O importante aqui é que você viva num ambiente em que fazer certo dá lucro. E isso que a gente queria conversar um pouco a partir de agora, para que a gente entenda como é que a gente pode se situar e trabalhar nesse sentido, né? Agora, a corrupção, entendam, ela afeta um indivíduo X específico, ela atrapalha um competidor num processo licitatório, ela afeta a vida de pessoas determinadas, mas ela tem efeitos negativos muito amplos. Ela afeta o desenvolvimento do país, ela inibe o crescimento, ela tende a aumentar a desigualdade, porque aqueles grupos que têm mais acesso ao poder decisório, cada vez mais, que têm mais dinheiro, acabam acumulando mais, e isso vai alijando algumas pessoas desse processo. Tá? Ela atrapalha a confiabilidade do mercado, ela aumenta o custo Brasil significativamente. Então, investir no Brasil é muito mais custoso por conta da corrupção, tá? Sem contar os milhões, talvez bilhões, que são desviados dos cofres públicos anualmente por conta de fraudes, de atos de corrupção, desvios de dinheiro público. Então, a corrupção tem efeitos negativos devastadores para o país. Mas talvez o efeito negativo, empresário, que seja mais significativo para você, talvez por isso você tem que estar muito atento, não só por você, mas pelo mercado em que você atua, é que quanto mais corrupção, menor o incentivo para a produtividade. Quanto mais corrupção, você está no mercado em que tem muita corrupção, você vai estar entendendo que eu estou falando isso, mais dinheiro você tem que despender para atuar de forma ilícita e menos você vai ter dinheiro para investir no seu produto, para melhorar a sua competitividade. E todos vão buscar fazer isso no mecanismo de defesa. Ao final, o produto oferecido para a sociedade será ruim, o seu custo enquanto empresário vai ser enorme e algumas pessoas vão ser altamente prejudicadas. Sem contar, e aí esse é o último ponto que eu queria trazer, que você, empresário, estará cometendo um ilícito e pode ser punido por isso. Agora, é possível sair dessa? Vamos falar agora um pouco sobre a lei anticorrupção. O que é isso? Para que ela veio? Quais são os efeitos e quais são as formas que vocês têm para se proteger nesse cenário? Primeira coisa, a lei anticorrupção é uma lei nova que tem por objetivo estabelecer a responsabilização de pessoas jurídicas, de empresas, que cometem atos de corrupção, que são definidos na lei como fraudes em processos licitatórios, propinas para agentes públicos, enfim, tem uma série de atos que estão ali definidos que estabelece a responsabilidade da empresa, da própria pessoa jurídica, por aquele ato. Antes de eu avançar no tema, eu queria fazer duas considerações. A primeira é a seguinte: a gente não está falando aqui de agente público, e eu expliquei que agente público também é uma parte essencial para o ato de corrupção, porque já existem leis hoje no nosso ordenamento jurídico que punem os servidores públicos, os agentes públicos. Se elas são aplicadas ou não é um outro assunto que merece muito debate, mas já existe. O que eu estou vendo aqui para falar com vocês é de uma legislação nova que ataca o outro lado da corrupção, o lado do corruptor, da pessoa que oferece, que obtém vantagem e que muitas vezes está escondida sob o escopo de uma empresa, né? E o objetivo da lei é responsabilizar a empresa por atos de corrupção. Tá? Essa é a primeira consideração que eu queria fazer. A segunda consideração é a seguinte: a responsabilização que tem como foco a lei anticorrupção, uma responsabilização objetiva. Você sabe o que é uma responsabilização objetiva? Responsabilização objetiva é aquela que independe da culpa daquela pessoa física que cometeu. Não dá para a empresa dizer que aquela pessoa ela não conhece. Não dá para dizer que ela não deu uma ordem para que a pessoa fizesse isso. Não dá para dizer, não é necessário determinar a culpabilidade daquela pessoa. Se algum desses atos que estão discriminados na lei, que eu já citei anteriormente, fraude em corrupção, propina a agente público, foi efetivado,
e se foi feito no interesse ou no benefício da empresa, a empresa vai ser responsabilizada. Isso é responsabilidade objetiva. Mas você que é empresário pode estar preocupado. E agora, o que eu faço? Eu atuo com terceiros, eu pago um despachante para resolver as coisas na administração estadual, eu tenho parceiros de negócio que eu não sei muito bem como é que eles estão agindo. O que eu faço? Eu não estou muito... eu tenho intermediários nas minhas diversas relações com o setor público. Será que o meu risco não é muito alto? Eu não estou numa situação em que eu estou desprotegido? Veja bem, vamos voltar um pouco para o nosso módulo anterior, em que a gente conversou sobre as causas da corrupção e os efeitos dela. O principal efeito da corrupção negativo para você, empresário, é a diminuição da competitividade e o fato dos custos adicionais que são colocados em todo esse processo. Então veja bem, a sistemática que se tem sem uma lei como essa é uma sistemática que incentiva empresas que atuam de forma errada. Você, empresário, que está assistindo esse vídeo, com certeza está querendo fazer o certo. E com certeza hoje você é prejudicado por aquelas empresas que fazem errado. Então você que está se prevenindo, que tenta fazer o certo, vai ser beneficiado por esse risco muito maior que as empresas que fazem errado estão agora submetidos. Agora, é lógico que o maior risco de responsabilização, num contexto de responsabilidade objetiva, demanda prevenção. Você é empresário, e eu não sei o tamanho da sua empresa, mas você trabalha com empregados, que não necessariamente vão seguir o que você está fazendo. Então você tem que treiná-los, você tem que orientá-los, tem que estabelecer regras para eles. Você tem que alinhar o seu objetivo com o objetivo dos seus funcionários. E isso tem a ver com o programa de integridade, tem a ver com a forma de prevenção, que você, empresário, pode implantar na sua empresa para diminuir ainda mais os seus riscos de responsabilização. Mas veja, antes de tudo, investir em integridade, investir em compliance, é investir na sua competitividade. E aí eu entro um pouco em um assunto que hoje em dia é muito relevante, não era talvez no passado, mas hoje em dia, até com os casos que você está vendo na televisão do Lava Jato, você já começa a perceber isso, o quanto a imagem da sua empresa é a coisa mais valorosa que você tem. Talvez não seja nem mensurável. Então, uma empresa que é pega ou investigada por um ato de corrupção, principalmente uma empresa que é punida, ela tem um problema de imagem muito sério perante a sociedade. Cada vez mais as pessoas querem comprar ou se relacionar, os parceiros de negócios querem se relacionar com empresas que agem de forma correta. Tá? E ao se perder essa imagem, ao se arranhar essa imagem, destruição da imagem, o efeito, o custo para se resgatar é enorme. Muitas vezes a empresa para de receber financiamento, ela não consegue ter mais apoio, ela não tem mais patrocínio. E isso tem um efeito devastador que talvez a gente nem consiga mensurar aqui para as empresas. Então, investir em integridade, essencialmente, é investir na sua imagem, que é, sem dúvida nenhuma, o seu valor mais importante e algo sem o qual você não consegue sobreviver no mercado. Então, pense nisso. A lei anticorrupção, ela veio para ficar. É uma lei nova que está no processo de implementação, mas, de novo, ela aumenta o risco de responsabilização. Isso não é ruim para você não, empresário. Isso é muito bom, porque aquele parceiro de negócio seu que fazia coisa errada, ele começa a ser controlado, ele pode ser punido, e você pode ter lucro fazendo certo. Então isso é muito bom para você. Agora, lógico, você tem muitos funcionários, você quer diminuir ainda mais seu risco. Invista em prevenção, invista em integridade, aprimore seus processos, treine seus funcionários. A gente vai falar um pouco com mais calma no próximo módulo sobre o que fazer na prática para avançar com relação a isso. Mas lembre-se, investir em integridade, em compliance, não é de jogar dinheiro fora, é investir em você.
é investir na sua competitividade, é investir, sobretudo, na sua imagem. Com o advento da lei anticorrupção, existe um cenário em que a sua empresa ela pode ser responsabilizada por um ato de corrupção. E como eu disse, essa responsabilização pode se dar por um ato de qualquer funcionário, de um terceiro, de um despachante, enfim, de um parceiro de negócio, eventualmente. Então, o que você pode fazer para evitar isso? Como é que você pode atuar para diminuir esse risco? É exatamente nesse ponto que entra o programa de integridade. Um programa de integridade, empresário, nada mais é do que um programa que é implementado para diminuir esses riscos, para diminuir a assimetria de informação, para que o seu funcionário saiba o que fazer, entenda a consequência dos seus atos e que você tenha mecanismos mínimos de controle para identificar se alguma coisa está fugindo do esperado. E tenha uma abertura também para ter uma conversa franca com os seus funcionários sobre o que fazer em situações delicadas, como se relacionar com o setor público, enfim, coisas do dia a dia sobre as quais as pessoas têm que ser orientadas, têm que saber o que fazer. O efeito disso é diminuir risco e ter procedimentos adequados para enfrentar a situação quando ela ocorre. Isso é um programa de integridade. Agora, quais são os pilares desse programa? E o que você pode fazer no seu dia a dia? Esses são os assuntos que eu vou falar a partir de agora. Os dois pilares, os pontos mais importantes de um programa de integridade são o comprometimento seu, empresário, como dono da empresa, da auto-administração da empresa. Não existe nada mais importante que o seu comprometimento, por vários motivos. O primeiro é o seguinte: logicamente que você está me vendo aqui é porque você tem vontade de fazer certo. Mas se você não tem vontade de fazer certo, nem tente implementar um programa. Você tem o básico já está viciado, porque se você não quer fazer certo, então você não tem o que preocupar, o seu funcionário vai fazer errado igual você. Isso não é um problema para você. Agora, se você está me assistindo e tenho certeza quer fazer o correto, você tem que se preocupar se os seus funcionários também estão fazendo. Então, o comprometimento da auto-administração é o primeiro passo. É você reconhecer que existe um problema, existe um risco e que tem que fazer algo para mitigar. E o segundo aspecto do comprometimento da auto-administração, que é altamente relevante para que o programa tenha continuidade, seja implementado da forma adequada, é o seguinte: você, empresário que está assistindo e que tem uma empresa, que é o líder daquela empresa, você é o referencial para todos que trabalham ali. Você é a pessoa em que as pessoas veem como o exemplo a ser seguido, seus atos serão replicados. Então tudo que você fizer, tudo que você apoiar, isso vai ter um efeito cascata dentro da sua empresa. Isso vale também se você fizer alguma coisa errada. Se você faz alguma coisa errada, se você não segue a regra, se você diz que o outro tem que seguir e você mesmo não segue, esqueça. Esse programa que você está implementando é uma grande fachada. Porque o programa, essencialmente, ele tem que ser calcado em ações corretas, em exemplos seus. Então, o comprometimento do dono da empresa é algo central para a gente começar a falar de programas de integridade. É o grande pilar desse programa, na minha avaliação. O segundo ponto, e que é o segundo pilar do programa, é a avaliação de riscos. O que é avaliação de riscos? A avaliação de risco, empresário, é o seguinte: a sua empresa ela tem um perfil, ela atua em um determinado mercado. Para o seu negócio, você precisa, por exemplo, de contratar despachantes, de relacionar com o setor público. Para o seu negócio, você participa de muitas licitações. É muito importante para o seu orçamento a participação em licitações. Para cada modelo de negócio, para cada perfil, para cada tipo de empresa, existe um modelo de prevenção que é mais adequado. Não adianta a gente querer ter um mesmo bolo para diferentes festas. A gente está aqui tratando de algo que diminui o seu risco. Então, se você, por exemplo, participa de muita licitação, treine seus funcionários, faça com que eles entendam as regras, oriente seus funcionários para que eles não ofereçam nenhum tipo de vantagem para um agente público, entenda as regras de licitação.
né? O Sebrae tem diversos cursos sobre licitação interessantíssimos que você pode participar. Se você, por exemplo, contrata pessoas que você nem sabe bem qual é a procedência, enfim, para resolver aquele problema seu de licença com o governo estadual ou municipal, entenda direitinho quem você está contratando. Faça uma contratação correta. Veja quem é essa pessoa. Saiba que essa pessoa é você perante a administração pública. Então entenda quem você está contratando, o que nós chamamos, né, uma palavra difícil, mas que tem um significado simples, de due diligence, que é um processo para verificação de quem você está contratando, que tipo de terceiro você está contratando para te representar junto aos órgãos públicos, né? Quem são seus parceiros de negócio? Eles também estão investindo em integridade como você está investindo? Os donos dessas empresas que você está relacionando já foram envolvidos em atos de corrupção? Será que é legal manter esse tipo de relação? Será que isso não pode vir a te comprometer? Isso é algo que depende da sua característica, você tem que estar atento. Então, entender a sua realidade, entender o modelo de negócio que você está inserido, entender seus riscos, é essencial para que você tenha um programa de integridade que seja efetivo para a sua realidade. Acho que esses são os dois pilares de um programa de integridade. Agora, lógico, tem coisas que, independente do tipo de programa, você pode ficar atento e pode fazer, né? E isso tem a ver com aqueles instrumentos básicos de um programa que estão em toda a teoria, que são buscados junto aos manuais internacionais, mas que você tem que entender que talvez com dispêndio de poucos recursos você já consegue sistematizar nas suas empresas. E quais são esses procedimentos? A primeira coisa é a seguinte: tem uma regra clara para as pessoas que estão trabalhando com você. Oriente o que elas podem fazer. Não é justo você cobrar delas algo que sequer elas sabem, ou que sequer está pactuado naquele meio para que seja seguido. Então estabeleça as regras. Estabeleça as regras de conduta para os seus funcionários, regras para que eles se relacionem com o setor público, regras para eles lidarem no dia a dia, né? Eles podem oferecer algum tipo de brinde para a administração pública. Quais são os limites para isso? Eles podem convidar um agente público para jantar? Qual que é a lógica da empresa? A sua empresa faz doação eleitoral? Se sim, para quem que faz essa doação? Quais são as regras para esse tipo de doação? Então, são todas as questões que precisam ter clareza ao seu funcionário, porque se o seu funcionário agir de forma contrária aquilo passa a ser um problema, e assim você pode monitorar o que é problema e o que não é problema. Então, primeira coisa, defina regras claras dos seus funcionários. Segundo, tenha formas de obter informação quando alguma coisa vai errado. Tá? Lógico, você pode implementar alguns controles no seu dia a dia, né? Mas principalmente um dos mecanismos mais efetivos para se descobrir é ter um canal em que as pessoas possam dizer o que está acontecendo, em que elas possam se reportar, um canal de denúncia. Esse canal tem que ser aberto. As pessoas têm que se sentir incentivadas a fazer isso sem o medo de represárias. Aquela informação ela tem que ser depurada, alguém tem que analisar e tem que ser visto o que está sendo reportado ali. Um mecanismo de denúncia que proteja o denunciante e uma clareza para todos que estão ali de que existem outras pessoas olhando o que está acontecendo e que naquela empresa a pessoa que faz errado ela vai sofrer algumas consequências, é muito importante, porque incentiva de novo as que fazem certo, né? E isso tem a ver com o programa de compliance na sua acepção de detecção, de entender o que está acontecendo fora dos padrões. É muito importante que a empresa tenha um canal de denúncia adequado, né? Transparência é um outro ponto que é muito importante para equalizar essas informações com o público externo, que está sempre de olho no que você está fazendo. Isso é bom para você, porque você vai saber que aquela empresa vai te valorizar, que aquela pessoa, que aquele cliente vai te valorizar por isso. Então, abra ao máximo as suas informações, deixe claro para quem está de fora quem são os donos daquela empresa,
De novo, que tipo de política vocês têm com relação a brinde, presente, doação, enfim. Isso é importante que o público externo saiba. Eventualmente suas demonstrações contábeis, ainda que você não seja uma empresa de capital aberto, é importante. É importante que as empresas avancem para isso. De novo, a sociedade ela não é o seu adversário, ela é seu parceiro. Logicamente que coisas que vão afetar a sua competitividade, que vão afetar a sua posição de mercado, não devem ser divulgadas. Mas tem uma série de informações que, na verdade, só reforçam a sua integridade, a sua imagem e que você só vai ter ganho publicando. E, logicamente, tem que ter uma forma também e regras claras. E o que acontece quando o funcionário faz alguma coisa errada? Como é que ele vai ser punido? Quais são as condutas que são puníveis? Qual a forma de punição? Isso também é importante. De novo, nesse sistema de incentivo que você, empresário, está criando dentro da sua empresa, você também tem que deixar claro que aquele que fizer de forma errada, ele não vai ser mais, a sua empresa não vai ser mais complacente com isso. Aquela pessoa está fora. Isso tudo reforça o incentivo em se fazer o certo. E, pessoal, essas medidas que vocês podem implementar no dia a dia não precisam ser altamente complexas, não precisam despender muito dinheiro, podem ser simples. Mas lembre-se, há que se ter clareza com relação às regras, vocês têm que ter formas de entender o que está acontecendo errado e tem que ter encaminhamento para quem age de forma desconforme com aquilo que está estabelecido. E o último ponto, que eu acho que tem que ser ressaltado, é que as pessoas que fazem certo, elas têm que ser valorizadas dentro da sua empresa, de todas as formas. Então, esteja de olho também na sua política de remuneração. Será que a sua política de remuneração não está incentivando quem faz errado? Será que não dá para incluir na sua política de remuneração alguma questão relacionada à integridade? Será que esse tipo de comportamento ele não pode ser reforçado também e colocado no âmbito da empresa como um critério para aumentar a remuneração, a produtividade daquele funcionário? Isso é muito importante, de novo. Já falei em outros módulos, os incentivos que a gente dá são determinantes para o encaminhamento que a gente quer atingir. Tá? Então, se o seu funcionário tem uma dúvida, converse com ele. Abra canais também de consultas, de tira dúvida, faça treinamentos participativos. Tá? Não foque tão somente uma aula em dizer o que tem e o que não tem que fazer, mas também abre espaço para que ele traga questões do dia a dia, traga dúvidas, compartilhe experiências. Não tratem isso como um tabu. Isso é um assunto que tem que ser debatido de forma franca dentro da empresa, para que soluções conjuntas sejam detectadas. E detectadas essas soluções, aquilo passa a ser uma regra, as pessoas são orientadas, as pessoas são treinadas, e aqueles que não fazem da forma correta são punidos. Então, esse sistema ele tem que ser construído. Agora lembre-se, de nada adianta construir um sistema em que você, dono da empresa, não apoia, não dá exemplo, e que não é pensado de acordo com a realidade que você vive. Se sua casa, você está viajando, ela tem um problema na fechadura, mas tem um muro alto, para evitar ladrão você não vai aumentar mais o muro, você vai construir a fechadura, mas pode ter uma outra casa na mesma rua, em que a fechadura esteja perfeita, mas a janela esteja quebrada, o muro esteja baixo. Veja que as soluções para diminuir o risco daquele problema que você quer evitar, que é o roubo, elas variam de casa para casa, porque cada casa tem uma característica. Portanto, cada programa ele tem sua característica. E isso tem que ser observado. Para vocês ficarem atentos e saberem o seguinte, o tema do programa de integridade, ele está cada vez mais sendo utilizado no âmbito da administração pública para as contratações públicas. Tá? É preciso que vocês estejam atentos, inclusive, para alguns estados que já soltaram legislações que trazem incentivos para as empresas que têm um programa de integridade. Exemplos são Rio de Janeiro e Brasília, que já têm legislações nesse sentido. Legislações que dizem que para determinados grupos de empresas, elas só podem participar do processo licitatório se tiverem um programa de integridade ou se implementarem um programa de integridade. Então, tenham isso em mente, entendam que cada vez mais a administração pública está cobrando esse tipo de postura. Os seus parceiros de negócio também
Se não estão cobrando, vão começar a cobrar. Então, tá todo mundo atento, tá todo mundo ligado nisso. E você, empresário, tem que fazer parte desse jogo. Você também tem que implementar medidas para se proteger e que são importantes para que você eventualmente tenha direito de participar de algum processo licitatório, para que o seu parceiro de negócio te veja como um parceiro íntegro nesse mercado novo e, se tudo der certo, justo, que a gente quer construir. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Como eu disse, a ideia aqui era trazer uma introdução sobre o tema. Vocês terão ainda muitos expositores, muitas pessoas que vão tratar mais profundamente de alguns assuntos, que vão tratar especificamente para o pequeno empresário, e vão tratar outras nuances do programa de integridade. Eu só queria deixar esse recado inicial. E queria dizer o seguinte: leiam os materiais, estudem, acompanhem, façam as questões, tentem assimilar. Esse tema é muito importante e é um tema que tem repercussão na vida de vocês. Então, aprender, trocar ideia, estudar um pouquinho é legal. E nós vamos estar aqui sempre à disposição para tirar dúvidas, para conversar mais com vocês sobre outros assuntos, tá bom? Muito obrigado.